Ouça agora a audiorrevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias capacitados pelo Espírito para discipular. Síndrome de Absalão. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 15, versos 3 a 6. A famosa empresa Nestlé tinha a seguinte propaganda nos anos 90: existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma. A liderança bíblica é semelhante. São várias as formas possíveis. Cada um desenvolve conforme as orientações específicas que recebe de Deus, e sempre com o fim de abençoar outros. Uma vida cristã sadia passa pelo bom relacionamento entre líderes e liderados. Mas existe um sério risco, que é a contaminação pela síndrome de Absalão. Essa síndrome acontece quando tentamos ocupar um lugar que não é o nosso, usando de manobras pecaminosas. Desejamos a posição do outro e afirmamos que temos mais capacidade, mais competência e mais disposição para realizar a tarefa. Fazemos isso mesmo entendendo que certas atitudes ferem a moral e a ética bíblica. Não quero afirmar que o líder levantado por Deus está isento de erros. Não é isso. O líder de verdade precisa ser humilde, ensinável e temente a Deus, apto para reconhecer os seus tropeços. No entanto, ele precisa liderar, pois Deus o colocou nessa posição. Por outro lado, os liderados não podem ser contaminados com a ideia de que devem confrontar cegamente os seus líderes. Deus deve direcionar tudo. Uma das características da síndrome se revela quando Absalão tenta se revestir de uma autoridade que não lhe foi dada. Versículos 1 e 2. Pois almejava a posição de liderança apesar de não ser rei. Ele estava se opondo às orientações que haviam sido dadas pelo próprio Deus. Eu acredito que todo cristão é um sacerdote, diante de Deus e das pessoas. Apesar disso, não podemos nos afastar das orientações bíblicas quando guiamos, aconselhamos ou até mesmo confrontamos os nossos líderes. Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5,11 que não podemos ter um coração rebelde. Outra característica da síndrome é a bajulação constante. O líder contaminado fala apenas o que as pessoas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir. O líder que segue as orientações de Deus não pode sempre ser favorável às demandas. A história da igreja está repleta de situações que não foram completamente resolvidas, pois a instituição é formada por pessoas como você e eu, isto é, pecadores. Como alertado por Tiago, pedimos mal, em Tiago 4,3. E o líder orientado por Deus não pode concordar com tudo. Paulo sempre se afastava dessa síndrome, pois não estava preocupado com a aprovação das pessoas. Ele afirmou: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. A mente daqueles que têm a síndrome de Absalão está cativa às pessoas, mas a mente do líder orientado por Deus está cativa a Cristo. Finalmente, um líder com síndrome de Absalão sempre se considera mais justo do que os outros líderes. Absalão manifestou essa soberba quando disse: então eu faria justiça a todos. Mas qual homem na história foi totalmente justo, a não ser nosso Senhor Jesus? Qual ser humano não cometeu erros durante a liderança? Reforço que não devemos nos calar diante de posturas incorretas, mesmo as praticadas por nossos líderes. É nosso dever cristão conversar e apontar eventuais desvios na liderança, mas não podemos ser motivados por ganância ou por desejo de poder. O amor deve ser sempre o nosso norte.
Absalão tinha o seu coração corrompido pelo pecado e a sua história é um alerta para nós. Que Deus nos ajude e nos cure de quaisquer resquícios da síndrome de Absalão. Ação prática. Observe se aqueles que têm liderado a sua vida são humildes, tementes a Deus e se são exemplos bons. Se o seu líder vive falando mal de outras pessoas e age contrariamente aos ensinos bíblicos, tenha cuidado para que você não esteja sendo guiado por um novo Absalão. Aproveite e olhe para o seu coração, a fim de analisar quem você tem sido nessa relação de líder e liderado. Ore. Pai, ajuda-me a ter o discernimento bíblico para conviver com os meus líderes e liderados. Afasta de mim qualquer desejo de poder ou de controle e ensina-me a ter sempre o posicionamento bíblico diante das situações. Que Jesus seja o meu referencial. No nome dele eu oro. Amém. Crianças em oração. É importante saber que quem escolhe as pessoas para servir na igreja é Deus. Os líderes não são perfeitos e também são tratados por Deus diariamente. Não podemos querer o lugar de alguém, seja no trabalho, seja na liderança, seja na organização. Devemos orar e perguntar para Deus o que Ele tem para nós. E quando for a hora certa, Ele irá nos guiar pelo caminho que Ele decidir. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diários, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio e até a próxima!